Estamos ao vivo. Convidar. Visualizar. Conseguimos! Bom dia, meu amigo querido. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Tô. E a mim, tá ouvindo? Só tô com a musiquinha que daqui a pouco se acaba, que você sabe que eu sou isso. Gente, já está virando moda. Eu não consigo entrar ao vivo e chamar o meu convidado. Meu convidado tem que me convidar. Que coisa é essa? Eu acho que tem um aprendizado pra mim aí, né? Que eu já tô sentindo qual é. Mas vou levar pra terapia. Nego! É verdade. É interessante com pessoas como você. Aconteceu com a Ana Emília e agora com você. Pessoas que são humildes o suficiente. Eu acho que estou precisando aprender com vocês. Tenho que ser convidada a esse aspecto ainda na minha vida. Serei honesta, né? Serei honesta. Gente, bom dia. Todo mundo está chegando. Lola, Verena, nossos colegas, né, Gu? Que vieram no Isso. sábado pela manhã nos E prestigiar. partilham com a gente, lá na caminhada. Muito lindo isso. Vamos esperar a galera entrar. Eu queria pedir para vocês para apertar o coraçãozinho, porque aí eles vão mandando para todo mundo. Queria que vocês encaminhassem também para as pessoas que vocês acham que possam se beneficiar com o que a gente vai trazer aqui hoje, né? Que é o tema tecendo com a escolha de atender no setting terapêutico que ultrapassa a perspectiva do consultório. O Gustavo tem um caminho lindo com esse fazer e eu confio muito, né, no que a gente vai costurar aqui. Apesar da gente não ter, de algum modo, fiado o suficiente. E eu acho que isso que tem trazido, tanto para mim, quanto para o meu projeto, quanto para os que têm a oportunidade de estar aqui conosco, é um mergulho de experiência, sabe? Eu fico pensando assim, meu Deus, eu tô calma porque é Gustavo. Aí quando eu entro, eu fico nervosa. Eu ao vivo. E eu acho que é como a gente faz na terapia, né? É ao vivo. Não tem como a gente programar. O paciente chega e aquilo que acontece é no ao vivo. Então, a gente está repetindo um pouco isso, né? Só que para mais telespectadores. Sim, sim. Partilhar do nosso momento de diálogo. Antes de falar alguma coisa em relação a isso, me diz aí uma coisa burocrática. Eu nunca salvei, Ah, é, nunca fiz Gustavo, você que nada está aí disso. agora conduzindo, né? Veja bem, vou lhe dar duas dicas. Uma é, onde tem ao vivo, aperte esse negocinho ao vivo, que vai virar para você Sim. o tempo. Tá vendo? Ah, Aí você consegue conduzir aqui com a gente, conectar quanto tempo tá faltando, 5 minutinhos, é bom avisar pra gente encerrar com a galera, um ponto. O outro é o certo. seguinte, eu vou pedir para vocês escreverem aqui pra gente o título da nossa tecedora. Então, assim, tecendo sobre a prática clínica além das fronteiras do consultório. Se quiserem botar só a prática clínica além das fronteiras do consultório, já fica bom pra gente. Que aí, Gu, Eu quando tenho. fala. Eu tenho como Quando escrever isso? Não, quem tem que escrever. Na verdade, teria se tivesse botado antes, mas agora não mais. Aí agora alguém pode escrever. Quando as pessoas escreverem isso, você vai clicar no títulozinho e ele vai ficar fixado aqui pra gente. E você pode escrever isso? Aí, pronto, é psicológico, já escreveu. Ah, Clica aí, só que e você pode agora? apertando, pressionando. Veja aí se foi. Não. Vai de novo. Que aí aparece fixar. Não? Às vezes não rola mesmo, não. Escreve aí de novo alguém, por favor. Agora! Foi? Muito bem! Que legal, Beijo, né? pai. Que legal. Que legal, né? Vamos lá. Agora foi. O que é que você acha da gente começar? Vamos. Vamos Podemos começar. começar? Podemos. Eu sempre gosto de apresentar os meus convidados. Começou com o Mauro.
Essa coisa foi muito orgânico, esse meu desejo de apresentar as pessoas que eu convido para estar comigo. E depois que eu colhi isso, aí não vai ser diferente com você, obviamente. Eu acho cuidadoso apresentar por alguns motivos. Acho que o primeiro deles é saber com quem eu falo. Nem todo mundo que está aqui conhece Gustavo. Uns conhecem só Gustavo, outros conhecem só Camila. Outros conhecem os dois. É para, claro, apresentar você para as pessoas que não lhe conhecem, em primeiro lugar. Mas acho que para mim o mais importante é vocês entenderem que pessoas eu escolho para estar aqui tecendo comigo. Não são qualquer pessoa. Né? Não são quaisquer pessoas, na verdade, né? E eu acho importante que eu tente, de maneira resumida, traduzir o que é intraduzível, se é que existe essa palavra. Mas eu vou tentar, tá certo? Geralmente, quando eu apresento meus convidados, eu me emociono. Espero não acontecer isso hoje, porque já está virando moda. Mas vejam bem, esse é Gustavo Biscaia. Eu vou chamar de Gu, porque algumas vezes durante a fala é assim que eu vou me referir a ele, porque é a forma carinhosa que nós escolhemos de nos nomear. Né, amigo? Amigo ou Gu. Mas ele é psicólogo clínico, competentíssimo, especialista em gerontologia e especializando em psicotrauma. Tem a formação também em terapia comunitária integrativa, que é uma ferramenta para ele hoje de trabalhos em grupo muito interessante, muito bonita. Né? E isso já define um pouco ele do ponto de vista curricular. Mas ele é muito mais do que isso. Quando eu penso em Gu, eu não consigo nem pensar em nada. Só sentir. Ele é em mim a expressão da sensibilidade. Humanidade, humildade, paz e leveza. É interessante ter escolhido ele para falar sobre escolhas. Alguém que sempre está confiando comigo justamente sobre elas, hein, amigo? E as dificuldades de fazê-las, não é? Ele é do encontro, da relação. Escolheu trabalhar com pessoas idosas. Por que será? Meu apelido é velha. E ele realmente sabe escutar e cuidar de velhos. Novos. Porque ele tem leveza na alma. Isso basta. Por qualquer público que você escolha atender, meu amigo. Ele escolheu ser tão humano que na humildade dele, ele não tem noção do quanto tem de potência. Que eu consigo atestar por ser privilegiada do tanto que ele me oferece. Uma vez ele escreveu para mim o seguinte: como é lindo ter você por perto, sempre iluminando minha vida e despertando o que existe de melhor em mim. Às vezes erramos os passos, mas sempre me ensina, com exemplos e palavras. Erguer e seguir bailando. E nessa linda arte de dançar e viver, vamos deixando fluir o que existe de melhor em nós, dentro de nós. Principalmente o riso frouxo. Quando ouvimos um som da sanfona no ar. E já estamos prontos para a próxima música. A bênção que me dedicou tem nome, sobrenome e um molejo incrível. Faço das suas palavras as minhas palavras. A recíproca é verdadeiríssima. Que presente ter você comigo. Eu estou muito feliz de hoje estar aqui, fiando com um colega que a psicologia me apresentou e que eu acolhi, não com a mente, nem com a lógica, mas com a alma. Vocês também sentirão. Uma dose mínima de sensibilidade é o suficiente para se conectar com a luz que habita nele. Vamos fiar, meu amigo, e como de costume, bailar. Vamos sim, esse convite foi mais do que aceito, foi acolhido, né? De alma para alma. E que lindo poder ouvir tudo isso, né? Eu não tinha noção, inclusive, disso que eu tinha dito para você em algum momento, mas essas palavras exatamente continuam sendo as mesmas, dessa conexão, desse bailar, e do quanto que a gente, nessa arte de dançar na vida, vai se encontrando e vai encontrando a beleza do que é ser cada um. Eu acho isso muito lindo. E fico muito feliz com essa fala aí, né? Na verdade, comecei o dia com esse presente, não só fiar, mas de ouvir essa fala que tanto acolhe aquilo que eu tento trazer para o mundo, né? Perfeito, lindo. Então vamos fiar. A gente está aí com o tema. Eu queria introduzir um pouquinho que, enquanto seres humanos,
né, e psicólogos, precisamos e precisaremos diariamente fazer escolhas. Das mais simples até as mais importantes, né, de ir na vida. E são nossas escolhas que vão delimitando o nosso caminho. Só que nenhuma delas, escutem, nenhuma delas oferece atestado de garantia. O que queremos é convidar vocês para confiarem sobre as escolhas que fazem e que não necessariamente são as literais. Não é disso que a gente vai se propor aqui. Essa semana, aqui no Fiando, eu trouxe vídeos sobre escolhas. Ontem eu fiquei com vocês sobre as escolhas mais pontuais da vida. Mas aqui, o meu convite, o nosso convite, é olhar para as escolhas do que muitas vezes nos escolhe. Do que atraímos, do que chega para nós. É para aprofundar e ampliar, ao mesmo tempo, a perspectiva do quanto todas elas têm preços a serem pagos. E tem potência de experiência para nós. A gente, na terça-feira, quando ficou fiando sobre como provocar as pessoas, veio em mim a música de Epitáfio, de Titãs, na verdade, Epitáfio. E você sabe o que significa Epitáfio? É a frase que a gente coloca sobre o túmulo, lápide, o monumento funerário. Geralmente para homenagear a pessoa que nele se encontra sepultada. E aí a gente quer, a partir dessa provocação, perguntar para vocês assim, o que nós temos feito com o maior presente que foi nos dado, que foi a vida. Em especial, a escolha de sermos psicólogos e fiarmos com tantas vidas. Fiz algumas provocações e espero que possamos ir respondendo elas. Nosso tear, né, amigo? O acaso vai te proteger enquanto você andar distraído. Devia ter complicado menos, trabalhado menos. Devia ter se importado menos com problemas pequenos. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Eu vou passar a bola para o meu amigo com o que ele tem de fato para ele nos oferecer. Eu me propus a fiar com ele hoje de um lugar que eu não me autorizo, porque não é o meu lugar de fala. Eu não tive a oportunidade que ele teve. Mas fiando com ele, eu tive a oportunidade de aprender com ele. E gostaria de que todos vocês também aprendêssemos. Aprendam, né? Vamos começar fiando sobre o setting terapêutico e suas possibilidades. Eu fui buscar a tradução, né, no inglês, no português, sobre o que era setting. E o setting em si significa configuração. O que significa setting terapêutico na psicologia? Nada mais é do que um espaço no qual a relação terapêutica acontece. Vamos ficar com essa imagem do significado das palavras setting, configuração, espaço terapêutico. E eu vou acrescentar o home care, que é onde a gente vai conseguir fiar melhor na Gu, que é o lugar que você tem total condição de fiar conosco, que é onde mergulhamos no fazer de Gu, né? E que ele vai trazer a contribuição dele. A expressão home care significa cuidados em casa. Interessante, não é cuidado na casa, é cuidados em casa. Portanto, de uma interação domiciliar. Então, é continuidade do tratamento que as pessoas fazem nos hospitais, vão para as casas e são acompanhadas. Então, o Gustavo, ele é psicólogo em home care, ele vai nas casas atender as pessoas. E aí eu queria lhe perguntar, Gu, a partir da sua experiência, né? Onde é que a relação acontece? É no espaço físico? É na força da potência da relação? Quero lhe ouvir, que a gente vai fiando. Você acha? Senão foi Diante Paulo, querida. primeiro, eu tô aqui para escutar também. Diante do que você falou primeiro, me chamou a atenção essa fala da escolha, né? E acho que é importante trazer um pouco disso, o quanto que quando a gente começa a trazer, pensar, refletir sobre escolhas, e aí eu vou primeiro para o campo das sensações, que para mim é algo que eu compreendo e entendo que antes da gente pensar, construir, ter alguma ideia, a experiência já chegou até a mim e eu já estou sentindo ela. Então, quando você fala isso, traz aquela sensação, e agora? Eu preciso escolher. E muitas vezes a gente fica
frente a algo assim, né? Alguma escolha, alguma decisão, e que, por menor que seja, quando a gente começa a comparar com outras, a gente começa a se dar conta que, na verdade, aquele é o meu caminho, aquela é a minha decisão e eu preciso me conectar com isso. Então, foi dessa forma, inclusive, que o home care chegou até mim, inclusive, né, fiando com, Camila com Maria. Mila. É, fiando com Mila, ela me indicou esse lugar para ocupar esse espaço no home care. E até então, eu não tinha ocupado, eu não imaginava esse lugar. Na graduação, para mim não foi abordado essa possibilidade. Inclusive, é uma questão que a gente precisa também repensar o que é que a gente está ocupando, como é que a gente está discutindo os diversos espaços em que essa relação pode ocorrer, né? Como o Verena traz aí, todo lugar possível de fala e escuta. Então, como é que isso vai ocorrer na vida e na graduação? Alguns espaços não são tão contemplados. Então, é algo que surgiu novo para mim e, mais uma vez, eu me conectei com esse momento que eu trouxe. E agora? O que é que eu faço? Já vivia a prática clínica e vivi a prática clínica um pouco já desde a graduação. Sempre foi meu desejo. E eu fiquei me perguntando, né? Eu sei, eu não sei, eu vou, não vou, e decidi acolher a minha caminhada, né, para esse espaço do home care. E acolhendo esse espaço do home care, eu comecei a me dar conta do quanto aquilo trouxe uma compreensão visceral desse espaço terapêutico, né? Então, esse espaço, esse set terapêutico, essa configuração, fala dessa relação, fala daquilo que é construído a partir do meu olhar diante daquele processo terapêutico. Qual é a finalidade? Eu estou ali com qual propósito? E isso é importante também quando a gente se conecta a escolhas, porque a gente precisa se conectar aos nossos propósitos, ao nosso caminho. O que é que eu penso na minha caminhada? Quais são os espaços que me acolhem da forma que eu sou, da forma que eu penso, da forma que eu desejo estar? Porque às vezes a gente vai escolhendo e vai se encaixando em espaços que não nos cabem, que aperta, que incomoda, que força a gente a ter um movimento que ainda não é nosso. É claro que nós precisamos crescer, precisamos ampliar, mas precisamos também reconhecer o momento de cuidar da gente, de acolher aquilo que existe em nós. Então, eu acolhi esse espaço e sempre na minha caminhada gostei muito de estudar sobre a relação de saúde e doença. E chegou esse espaço a acolher com muita amorosidade, entendendo que era um convite para minha alma, que era um convite para que eu estivesse ali e pudesse dispor da minha presença para aquelas pessoas. Então, como o Luiz traz, esse movimento de escolha prescinde, talvez, reconhecer os limites. Porque a partir do momento que eu passo a reconhecer eles, eu faço uma escolha mais assertiva e amorosa comigo, né? Porque a escolha é para mim, quem vai estar lá sou eu. E cheguei nesse espaço, né? É um espaço que me conduziu a aprofundar muito nas relações e a entender o outro do jeito que ele é. Gu, E eu isso acho foi incrível. que isso que você está trazendo é muito. Você é perfeita, né? Eu sou apaixonada. O reconhecimento dos limites, eu acho que a gente precisa trazer um pouco isso, porque no caminhar de ser psicólogo, algumas escolhas serão importantes e muitas vezes a gente quer que o outro nos diga qual a abordagem teórica, onde atender, por quanto cobrar, em que lugar atender, de que maneira essa é a minha forma de ser terapeuta. Então, essas escolhas, todas elas são muito individuais. E o que você está trazendo é assim, é de sensação, né? É sentir. Né? Nem só o limite do ponto de vista concreto. É o limite do ponto de vista da sensação. Você, eu lembro quando chegou esse convite para você, você acolheu de maneira amorosa, mas não foi assim, que fácil, vamos lá. Teve medo, eu acho que também é importante trazer de que as escolhas
não são assim certezas, como eu disse no início, né? Todas as escolhas, nenhuma delas vem com atestado de garantia. Mas algo em nós nos diz que cabe para nossa caminhada viver isso agora, nesse momento. E acho que você fez isso, né? Exato, e foi uma escolha no início muito desafiadora, porque envolve muitos medos, insegurança, inclusive, né? Isso eu estava no início recém-formado, e aí eu pude notar algumas falas que a gente vai escutando de alguns professores na graduação, de que não é o diploma que torna você psicólogo. E aí eu comecei a me dar conta disso e perceber que eu precisava encarar os meus desafios, os convites que a vida estava trazendo para mim enquanto profissional, enquanto pessoa, para que aquilo começasse também a estruturar esse espaço do ser psicólogo, a estruturar esse lugar de estar com o outro, né? Dentro do que é possível para mim, né? Não se exigindo, entendendo o meu tempo. A estruturar Diga. o seu corpo de terapeuta. Eu acho que quando você trouxe a palavra visceral, que eu acho que tem é da potência do que você foi encontrando nesse caminho, que a gente vai fiar um pouco mais na frente, né? Do home care. É, eu, assim, só de escutar seus relatos, isso foi me dando corpo de terapeuta. Avalie você que viveu a experiência, né? Eu acho que você trouxe a palavra visceral e ela contempla muito. Quando a gente estava afiando no domingo, escolhendo qual tema a gente fiaria aqui hoje, Sim, me veio um poema que eu li para você, lembra? E aí você falou, amiga, lembro. definiu, é isso mesmo. Eu falei ele aqui para as pessoas, primeiro, para a gente entrar no tom que a gente está falando de uma relação leve que nós temos juntos, de um brilho que você tem, que é inegável, mas nós estamos falando de algo muito, me ajude, de algo muito profundo e, e visceral. Veio visceral de novo. É porque E aí, eu pensei em visceral, né? foi, Lu. Então eu vou ler para vocês esse poema, que eu não sei de cor ainda, e aí eu acho que vai ajudar a gente a conseguir já ir penetrando no que foi esse caminho de Gustavo e no que é esse caminho de ser psicólogo clínico. Que é no campo da experiência que a gente se transforma em psicólogos clínicos. Que nós nos constituímos psicólogos clínicos. O nome do poema é Preciso Ficar Submerso, de Alberto Puxeu. Vocês vão ter que me aturar, gente, porque poema de música é o meu nome. É o que traduz e foi arrumando para mim os conteúdos psíquicos. Ele diz o seguinte: é preciso aprender a ficar submerso. Por algum tempo, é preciso aprender. Há dias de sol por cima da prancha. Há outros em que tudo é caixote, vaca, caldo. É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo. É preciso aprender a persistir, a não desistir. É preciso. É preciso aprender a ficar submerso. É preciso aprender a ficar lá embaixo, no círculo sem luz, no furacão de água que arremessa ainda mais para baixo, onde estão todos os desafiadores dos limites humanos. É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo, a persistir, a não desistir, a não achar que o pulmão vai estourar, a não achar que o estômago vai estourar, que as veias salgadas, como charque, vão estourar, que um coral vai estourar, os miolos, os seus miolos, que você nunca mais verá o sol por cima da água. É preciso aprender a ficar submerso, a não falar, a não gritar, a não querer gritar. Quando a areia cuspir navalhas em seu rosto, quando a rocha soltar britadeiras em sua cabeça, quando seu corpo se retorcer feito meia em máquina de lavar. É preciso ser duro, é preciso aguentar, é preciso persistir, é preciso não desistir. É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo. É preciso aprender a aguentar. É preciso aguentar. Esperar. É preciso aguentar e esperar. Até se esquecer do tempo. Até se esquecer
do que se espera, até se esquecer da espera. É preciso aguentar a ficar submerso, até que o voluntarioso vulcão de água arremesse você de volta para fora dele. Um tempo de respeito, né, amigo? É, E disse muito, outra. achei esse poema muito conectado com a prática do home care, muito intenso e muito real aqui. Ele conseguiu trazer palavras naquilo do que é sentido, né, da experiência. E aí, quando eu ouvi um pouco sobre ele, eu me lembrei uma das questões que me ajudou, né, a lidar com isso, a lidar com essa escolha, a lidar com as minhas escolhas, inclusive na prática clínica, a lidar com o meu envolvimento, foi uma fala de... Eu iniciei meu processo conhecendo um pouco mais sobre o manejo, com uma inspiração para mim ainda até hoje, né, de psicóloga, que é Flora Couto, e ela Ah, dizia assim para a gente, antes de você entrar, para a gente, porque a gente fazia esse encontro em grupo, né? Já começava a aprender a relação com o grupo ali. E aí, antes de você começar, fale para você mesmo um mantra e repita: eu nada sei, eu nada sei, eu nada sei. E quando você repetir isso, você se conectar com o que você é para o outro, de forma genuína, né? Porque muitas vezes o que impede essa nossa presença é chegar carregado de ideias, é chegar carregado de técnicas, é chegar carregado de achismos, sem ao menos dar a oportunidade do outro dar voz ao que ele sente. E sem ao menos você também sentir aquilo que acontece entre vocês. Então, essa minha frase foi a primeira frase que eu fiz quando eu fui entrar na primeira casa no home care. Falei, eu peraí. nada sei, e aqui eu vou é, me conectar com esse espaço. Gente, chega, me emociona pra variar. Mas eu sei que nada sei como mantra. Que coisa linda, amigo. É isso mesmo. E eu quero trazer assim, quando a gente não sabe, a gente descobre. O Sim, não saber nos faz descobrir possibilidades. A gente, às vezes, acha que não saber é um problema. Meu Deus, como é que eu... Se perguntarem isso pra mim, eu não vou saber responder. E a gente fica angustiado tentando já ter as respostas para não viver isso. E isso é o que nos faz psicólogos, né? Isso é o que nos dá a condição de descobrir um mundo de possibilidades. E eu sim, fiei com sua história. E Gustavo, ele aprendeu muito com esse não saber. Primeiro caso que ele, eu não sei nem falar se ele atendeu, mas o primeiro caso que ele tocou, que vamos pensar assim, chegou. que chegou para ele, foi ela. Ela, gente, é a esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva e acarreta na paralisia motora irreversível. O nome na esclerose vem de endurecimento e cicatrização lateral, de endurecimento da porção lateral da medula espinhal e amiotrófica, da fraqueza, que resulta na redução do volume real do tecido muscular. Atrofia é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento, não se sabe ainda a causa, e foi diante dela e com ela que Gustavo inaugurou o processo dele em home care. Queria lhe perguntar, Gustavo, o que é que o terapeuta em você, o que é que a pessoa em você, que somos todos uma coisa só, o que é que você aprendeu com ela, Gu? Sim. Aí ela foi meu primeiro desafio em home care, né? Como você trouxe. E quando eu me deparei com ela, eu aprendi muito a nível
burocrático, né, de questões importantes que precisamos falar sobre a formação da terapia e de todo um sistema, sobre a formação do psicólogo nesses ambientes e de todo um sistema que precisa cuidar disso. Como eu aprendi a olhar também um pouco para esse lugar do psicólogo, né? Então, o psicólogo foi convidado a estar presente, a viver essa relação com ela, a partir de um momento crítico. E é um momento que muitas vezes nós somos convidados a estar, né? Quando o limite chega, quando as dores se tornam insuportáveis e chamam esse outro, inclusive, para dar a solução de tudo isso. E esse é um desafio, porque você não pode dar nenhuma solução ao outro, você vai acompanhar e auxiliar ele nesse processo. Então, quando eu cheguei, ela vai paralisando todos os músculos. Primeiro a pessoa começa a ter dificuldade de andar e começa a cair, porque enfraquece os músculos dos movimentos, né, dos membros inferiores, e vai paralisando toda a sua rede de musculatura até paralisar a respiração, paralisar a fala. E eu cheguei nos últimos instantes de fala. Então, eu ainda pude ouvir um pouco do ela, daquele sujeito que chegava até mim, né? Depois disso, a fala se evaporou. A fala paralisou, como todo o corpo foi paralisando, e eu apenas fiquei com um olhar. Então, eu tive que aprender a ficar com o olhar, eu tive que construir um processo clínico, conversando com o olhar daquele outro. E eu, enquanto psicólogo, tive que fazer essa intermediação do que ele trazia para a família, do que ele trazia, do que a ela trazia para a equipe de saúde, do que ela trazia para os profissionais que estavam cuidando diariamente, né, no geral. Então, ficar no olhar foi um aprendizado para mim incrível, porque eu me conectei com a janela da alma, né, como dizem, como trazem, e eu tive que encontrar recursos em mim para lidar com esse momento, porque eu não ia ouvir nada verbal. Eu só ia ouvir, e nem corporal, porque o corpo todo está, nem pensando no corpo como um todo, né? Porque o corpo todo estava paralisado. Então, toda a linguagem era a partir do olhar. E lidar com essa linguagem a partir do olhar, no primeiro momento eu repeti o mantra para mim e me conectei com aquilo. Me conectei com aquilo e comecei a também me conectar com um aspecto que em mim, nessa caminhada, eu percebi que se torna um pouco um recurso importante, que é a intuição, e fui elaborando atividades, fui elaborando vivências com conexão com a imaginação. E às vezes a fala vinha com a piscada de olhos, com as lágrimas que ainda estavam sendo produzidas. E para mim isso foi muito intenso. Foi realmente um lugar que eu fiquei assim, gente, preciso ir para casa agora para ficar com isso, né? Porque inclusive tinha esses momentos de desafio, né? Chegar em casa, respirar e estar com aquele outro, e estar comigo. Inclusive teve até uma pergunta aqui que falou um pouquinho disso, né? Acho tão humano, foi. Eu não estou conseguindo reconhecer o nome, mas ele falou assim: acho tão humano um psicólogo se emocionar. Qual é a linha tênue dessa emoção diante do paciente? Eu acho que o sentir, a gente precisa cada vez mais se conectar com o nosso sentir, né? Desconstruir. Não tem uma resposta exata para essa fala, porque eu acredito muito no caminho de cada um em relação a isso, né? Porque se emocionar diante do outro é a vida, traz esse pedido para a gente se conectar com as nossas emoções, né? Agora, claro, a gente tem que entender em que condição eu faço isso, de que forma eu faço isso
para que eu entenda, inclusive, em que momento do processo eu faço isso. Tem todo essa percepção e essa autoanálise. Quando você fala, eu me emociono. 10 vezes que a gente fala sobre isso, eu vou me emocionar. Toda vez eu me emociono mesmo, porque assim, é muito lindo. Eu fico muito na imagem mesmo. E assim, você aprendeu na literalidade a atender pelo olhar. Você aprendeu na literalidade de que a gente faz não é palpável. Não está necessariamente na palavra. Não está no corpo necessariamente. Que a gente às vezes fica desenhando as formas de conexão com a alma. Não tem formato. Não tem garantias. E isso é o que é bonito da experiência, né? Eu choro mesmo, me emociono mesmo, porque é lindo. É lindo assistir seu relato. É lindo perceber que isso lhe transformou no terapeuta que você é hoje. Transformou a mim como terapeuta por ter tido a oportunidade de fiar com você na época que você viveu essas experiências. Sim, sim. E é lindo E isso é poder falar disso. importante. É lindo poder falar disso para tanta gente que está aqui escolhendo estar conosco. Ah, Ricardo está aqui, eu estou feliz quando ele está. Ele coloca assim, emoção, movimento para fora. Sair do em si mesmento. É um caminho muito bom. Ele sempre nos ensinando, né, Gu? Exatamente. E assim, isso é um pouquinho do que você aprendeu. Eu queria que você trouxesse mais relatos. Tem um outro que eu queria muito que você trouxesse. Que ele tocou aí numa da janela da alma, né? Que é a visão, né? Que é o olhar. E ele teve uma outra experiência, eu queria que você também partilhasse conosco. Ele conheceu também de perto a ferida tumoral e tudo que nisso fede com a experiência. Eu queria que você Uhum. contasse também pra gente como foi essa experiência agora. Claro, antes eu quero trazer essa fala que Ricardo traz, o quanto é importante, inclusive, para nós que vamos estar cuidando, acompanhando essas pessoas nos seus processos, como é que eu estou vivendo as emoções em mim? Como é que eu percebo fisiologicamente, inclusive, como é que isso acontece no meu corpo? Porque muitas vezes a gente acha que vai ficar na fala apenas dentro do consultório, mas é um campo tão rico, com tantas interferências e possibilidades que a gente precisa acolher todas elas para entender um pouquinho desse processo. Então, quando eu encontrei a ferida tumoral, né? A ferida tumoral, gente, é uma ferida partindo, né, de um tumor que ela começa a adentrar as camadas da pele e começa a ficar visível a ferida. E muitas vezes de uma forma tão agressiva, tão dolorosa e também tão fedida. Então, essa experiência para mim foi muito intensa também, porque a primeira coisa, e aí pensando inclusive na configuração, na estrutura do processo, quando a gente entra na casa do sujeito, é uma lembrança que vem muito forte em mim. Quando a gente entra na casa dessas pessoas, ali já começa a ser construído e a formar esse espaço terapêutico, essa relação, né? Porque a casa fala muito dela. E a gente vive isso agora, inclusive nesse momento de pandemia, para quem atende, o quanto a gente participa da casa do outro. Às vezes acontecem coisas na quarentena, a chuva invade a casa, precisa interromper para fechar a janela, alguém invade o quarto, uma criança, um cachorro. Então, é essa vida que a gente encontra no home care. E aí, quando a gente vai entrando na casa, a gente começa a ver, inclusive, as fotos, as imagens dessas pessoas antes do processo de adoecimento. E você vê ali o quanto a família faz esse movimento, esse ritual, muitas vezes, como forma de tentar se conectar com aquela pessoa que ela foi, como forma de se conectar com aquele sujeito e querendo aquilo daquele outro, né? E aí, antes de entrar nesse espaço, nesse quarto, uma das técnicas chegou para mim e disse: olha, você vai encontrar uma pessoa amorosa, uma pessoa tranquila, mas
pode ser que você não consiga ficar muito dentro do quarto. Aí eu perguntei, mas por que vai ser difícil ficar dentro do quarto? E ela disse, porque o quarto fede. A gente até cuida, passa diversos produtos, cuida inclusive ela lidar com essa pessoa que tinha essa ferida tumoral, realmente tinha um cuidado exemplar, né? Quando eu falo exemplar, no sentido do necessário, do cuidado necessário que temos que ter com pessoas que estão Condição. nessa condição, né, de vida. E quando eu entrei, de fato, era um fedor, mas era um fedor que incomodava, que muitas vezes distanciava as pessoas dela. Então, naquele momento, eu tive que estar com ela, com a ferida tumoral, de uma forma, eu tive que garantir a minha presença, ainda assim, partindo desse lugar, né, do fedor, daquilo que apodrece, daquilo que é nosso, né? E comecei a me dar conta o quanto a gente vai se maquiando no dia a dia, maquiando com diversos instrumentos e elementos, né? Desde de coisas básicas, e eu não falo da necessidade de autocuidado, não, mas eu falo assim, o quanto a gente vai se maquiando e desconhecendo a gente, desconectando daquilo que somos. Porque ali eu estava com ela do jeito que ela estava, do jeito que ela é na vida, né? Então, para mim, foi um momento em que eu pude, inclusive, a minha presença já era um movimento bem terapêutico, porque muitas pessoas não conseguiam ficar muito tempo lá, não conseguiam ter essa relação, né, de vida, de fala, de escuta mínima. Então, a terapia entra também nesse espaço, nesse lugar, e pude começar a ganhar mais forma no meu corpo de terapeuta nesse sentido, a estar com o outro da forma que ele se apresenta, E né? assim, E não arrumadinho, não bonitinho apenas, né? e quando você traz a ferida literal e o fedor literal, né? Que essa condição da sua paciente ou do seu paciente lhe convocou, a gente toca uma metáfora do que acontece nas relações terapêuticas, daquele também que vem arrumadinho e maquiadinho. O nosso trabalho é justamente ficar submerso nesse fedor, nisso do outro, que nem sempre é o bonito, é o belo. É ficar com tudo que constitui o ser humano. Então, assim, seu relato, ele é realmente precioso. As pessoas estão aqui repetindo isso. Porque ele consegue dar forma, dar cor, ele consegue traduzir coisas que seriam difíceis de traduzir, quase impossíveis, se não na experiência mesmo. Por isso a Sim. potência da experiência, sabe, Gu? Mas, É. gente, você acha que acabou por aí? Não acabou. Você ia falar alguma coisa mais disso, amigo? Eu lhe interrompi? Não, Posso não, passar para a próxima? A gente tem 15 pode. minutinhos, bora lá. É, Gustavo, se predispondo e acolhendo a escolha que a vida colocou para ele de estar como psicólogo clínico para além das fronteiras do consultório. Ele também conheceu a morte. Ele conheceu a morte de perto. Jamais aconteceria isso com a gente no consultório. O paciente não tem como chegar morto para ser atendido. Mas como era ele, o itinerante da história, ele foi ao encontro do paciente morto. Eu queria lhe ouvir. E já estou aqui rindo para não chorar de novo. E mais uma vez, e mais uma vez chorar. Mas eu gostaria que todos é. escutassem seu relato, amigo. Por favor. Assim, na prática, no consultório, a gente vai se deparar, é um lugar de mortes, né? É um lugar que a gente vai se deparar com muitas mortes simbólicas, muita coisa chega até a gente ali no consultório porque precisam morrer, precisam deixar de existir. E que bom que chegam pessoas que estão empenhadas nisso, né? Porque
Isso precisa de uma coragem, isso precisa de um movimento para que algo deixe de existir. E lá no home care, indo para essas casas, eu me deparei com diversas mortes, né? Tanto as mortes simbólicas como a morte física. E tem uma experiência em especial que, em alguns momentos ainda na minha prática hoje, chega até mim e que eu fico pensando até hoje, eu tento sempre deixar a experiência aberta. Em que sentido? Não fechar. O que, que eu aprendi com aquilo? Hoje eu percebo que eu aprendi uma coisa. Amanhã eu vou perceber que eu aprendi outra. Então, sem essa necessidade de encerrar aquilo que é vivido, aquilo que é experimentado, nesse sentido, né? E aí, eu cheguei um dia nessa casa que eu tinha o costume de visitar e já tinha um relato de uma vivência durante a semana bem complicada. Mas cheguei, a casa, esse processo de adoecimento trouxe inclusive a família de volta, a família passou a se reunir mais vezes, então tinham encontros, tinham almoços, tinham sempre atividades em comum, da comunidade familiar, né? E eu entrei nessa casa e era um dia que tinha algumas pessoas a mais do que o de costume. Por um momento eu fiquei me perguntando por quê, mas ao mesmo tempo eu fui percebendo o ambiente. E passei a caminhar e vivendo aquilo ali. A, a cuidadora direta, né, normalmente esse lugar fica, né, para as mulheres, e isso a gente precisa repensar, o lugar do cuidado para os homens, como a gente está vivendo isso, é só uma ressalva porque é importante. Ela chegou para mim, me deu a mão e foi caminhando comigo no silêncio até o quarto onde eu fazia o atendimento, né? Normalmente esse era o nosso trajeto, mas o nosso trajeto era sempre na fala, na discussão, na troca. Inclusive isso já era até um movimento meu de tentar trazer ela para o autocuidado, porque as pessoas que cuidam e ficam diretamente relacionadas àquelas pessoas que estão adoecidas, muitas vezes se esquecem de si e precisam perceber isso, notar que está deixando de comer, notar que está deixando de tomar banho, de uma forma bem grave. E nesse dia, a nossa caminhada foi no silêncio. E começamos a passear pelo corredor. No silêncio, eu continuei no silêncio e tentei escutar ele um pouco. Quando eu entrei no quarto, foi uma cena que eu nunca tive problemas em ver pessoas falecidas. Minha compreensão pessoal de vida em relação a isso é bem tranquila em relação a algumas questões da morte. E quando eu entrei, estava lá aquela pessoa que eu sempre cuidei, deitado, continuando deitado, mas sem vida física. E estava apenas deitado. Quando eu entrei, ela notou que eu não sabia dessa notícia e no momento começou a me pedir desculpas e tal. E eu falei, tranquilo, eu entendo que isso faz parte. E aí naquele momento eu pude me dar conta sobre essa relação com a morte, né? Já era uma pessoa que já estava em cuidados paliativos, então o trabalho já era muito de educação da morte, e isso a gente não tem muito, não pensa muito socialmente. Quando eu falo isso, me vem até uma frase de Ana, agora esqueci o nome dela, mas ela tem um livro que fala assim, o título do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela traz uma frase muito importante que eu levei para mim nesse processo de cuidados paliativos, em que ela falava que muitas pessoas escolhem na vida um jeito morto de viver. Mas todos têm o direito de morrer com vida.
então, meu movimento também era de propor esse lugar, Quintais. Isso, Ana Quintais. Era propor esse momento de lidar com a vida enquanto aprendemos a lidar com a morte, né? Então, eu pude usar dessa experiência, inclusive nesse momento, me conectei com minha forma de ritualizar esse momento de morte e ficamos ali conversando, eu, a morte e a cuidadora. A cuidadora também, eu propondo esse espaço para que a gente pudesse ritualizar esse fim, ritualizar Ana Cláudia Quintana. Obrigado. Desculpa por ter esquecido o nome, eu sou péssimo com nomes, mas é um livro que por muito tempo eu li, reli, revi, enfim. E nesse diálogo, né, entre eu, a cuidadora e a morte, nós aprendemos muito e passei a integrar um pouco mais como foi viver isso, né? Hoje de manhã, Gu, eu acordei e fiquei assim. Aí me veio esse livro, o livro A Doença como Caminho, que a gente sabe que esse trabalho que se realiza nas casas passa muito por pessoas que estão muito mais próximas de uma morte literal ou então de um processo de adoecimento, né? É como se o psiquismo precisasse desse sintoma por talvez ter ficado não audível a outros sintomas e outros sinais que a vida provavelmente ofereceu e ofertou. E eu abri aleatoriamente o livro e saiu na parte do câncer, que tem a ver com o segundo caso que você trouxe, né? Que é do tumor, que vem a partir do câncer. E eu achei fantástico, assim, a leitura que eles fazem. Vou até pegar o livro, porque eu não sei pronunciar os autores. E aí eu trago o livro. Qualquer coisa eu boto aqui Ah, depois. sim. E aí eles trazem o seguinte, né? Eles trazem que o câncer tem um convite. Assim, por que eu vou ler para vocês isso? Porque não daria para ler de todas as doenças. Mas, assim, nosso convite também, né, Gui? Eu acho que você também aprendeu muito isso com o seu fazer. É que a doença, ela não é o grande problema da vida das pessoas. Como se vende por aí, né? Que é um problema que a gente tem que se livrar. Você assistiu de perto o quanto ela é necessária e transformadora para o psiquismo, para essa alma. E aí é importante a gente começar a conversar com elas. Ao invés de tentar se livrar delas, conversar e entender a serviço de quê elas estão chegando. E aí achei lindo essa leitura, achei fantástico, na verdade, do câncer. Eles dizem o seguinte, que tem um convite, que o câncer tem um convite à unicidade, de nos vermos parte de um todo. E eles mencionam o amor como um antídoto. Não o pseudônimo do amor sentimental, mas aquele estado de consciência que, de fato, capta algo da unidade de tudo. Eles trazem que o amor se funde tudo no oposto. Eles trazem a conotação de que o câncer elimina a individualidade dos órgãos, que ele vai tomando, né? Se estende por todo o corpo, na perspectiva da metástase. As células cancerosas, elas não temem a morte. E os autores trazem o câncer, que o câncer é o amor. No nível equivocado. O câncer é o sintoma do amor mal compreendido. O câncer só sente respeito pelo amor verdadeiro. E como símbolo do amor perfeito é o coração. O coração é o único órgão que não pode ser atacado pelo câncer. Eu não sabia Que disso. forte. Aí eu li. E como eu insisto muito em trazer a perspectiva, né, da gente se conectar com a nossa intuição. Minha fala passa muito pela ideia do coração. Meu símbolo, o livro é um coração. Eu falo muito do coração enquanto algo que nos impulsiona nas escolhas da vida. E eu acho que a gente chega próximo do que a gente queria chegar no terra, né, amigo? Que muitas Sim. vezes essa fidelidade cega que a gente tem. Pela primeira informação que eu dei lá, 7, enquanto configuração. Essa fidelidade, muitas vezes social, nos aproxima da morte literal. E com isso, nós nos distanciamos da configuração da nossa real casa, que é a alma. E que ela pede pra gente e da gente. Eu acho que pelos meus cálculos a gente vai terminar já, né, amigo? Tem quanto tempo ainda?
Falta 5 minutos. Ó, 5 eu sou minutos. quase uma blogueira mesmo. Eu acho que tem a ver, Tem, né, amigo, com o sim. que a gente E queria chegar. antes de falar isso que eu tô trazendo, teve duas falas, né, de Ive. Uma perguntando sobre como construir uma linguagem, como construir um código de acesso ao paciente que não verbaliza. Então, na verdade, eu tive que descobrir isso. Existem alguns programas que facilitam isso, mas, mas a família que eu atendia não tinha condições de assumir, de ter esse programa. Eu tive que criar algumas placas, alguns códigos de sinalização para garantir a fala entre os técnicos e aquela pessoa, porque tinha coisas que precisavam ser diárias, água, alguns pedidos que não tinham como ser traduzidos facilmente para quem convive pelo olhar. Então, criei, junto com toda a equipe, né, de técnicos e cuidadores, porque estavam todos os dias lá, juntamente também com a pessoa que eu acolhia, que eu atendia, nesse momento em que ainda falava na construção desse Linguagem. código. É, e aí dessa linguagem, ele trouxe também com sua experiência, você já imagina como será a sua velhice? Então, eu tento imaginar diante do planejamento, né? Porque nesse caminho do home care encontrei muitas velhices e hoje eu acolho e atendo muitas velhices. E a minha velhice, eu estou tentando começar a dar uma forma a partir de agora, quando eu cuido da minha dimensão física, emocional, espiritual, e que muitas vezes, inclusive fazendo uma conexão com essa fala da morte, chegamos nesse lugar porque vamos deixando de lado e já vamos enterrando muitas dessas dimensões, né? A doença chega como essa proposta aí de nos alertar, de trazer à tona alguma coisa que precisa morrer, né? Que tem a ver, Então, que precisa deixar de existir, diga. que tem a ver com a primeira pergunta que a gente fez, né? Eu digo a gente porque foi a gente mesmo. Foi pela música, mas é a gente, né? O acaso vai te proteger enquanto você andar distraído? Eu já posso testar. Não. A gente precisa ficar atento. Acho que o trabalho terapêutico nada mais nada menos é do que um instrumento, uma ferramenta para estarmos atentos ao que tem nos acontecido, ao que chega para nós. Porque sim, a cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Então vamos cuidar do nosso barco da morte. Vamos cuidar do que nós temos feito, do maior presente que a gente tem. E ficar com o não saber enquanto uma grande possibilidade. O Gustavo aqui acabou de narrar para vocês o quanto ele descobriu quando ele aceitou e abraçou o não saber. Não é, Gu? Você quer falar E alguma para coisa? mim, não, só quero agradecer a esse fiar, agradecer a essa relação, agradecer a vida, porque a vida sempre é generosa com a gente, com diversos convites de transformação. Cabe a gente escolher acolher ou não, né? Até rimou, mas no sentido de gratidão mesmo, né? E de compreender o nosso caminho. Quando a gente olha com lealdade, assim, com firmeza para aquilo que a gente se propõe a fazer, eu acho que tudo vai ganhando forma Vai se e essa costurando. forma tudo vai se costurando, fiando, mas que isso não vai se desconectar de medo, de ansiedade, de insegurança, que precisamos caminhar com isso para que isso possa se dissolver em algum momento ou não, né? Então, eu acho que a palavra é de agradecimento e que possamos cada vez mais fiar mais, nos conectar mais e, e reconhecer as nossas potências também, né? Então, temos agora 25 Amigo, eu queria segundos. botar uma música, mas eu queria agradecer você por mais uma vez me ensinar com o que você sabe fazer de melhor com a alma.
Te amo muito, muito, muito. Só faz chorar. Obrigada a todo mundo que tá aqui com a gente. Por favor, querido, salve. Porque outras pessoas precisam ver isso. Te amo. Eu não sei como é, mas eu vou No que aprender aqui. aparece, aí você bota pra salvar. Ah, pronto.